Nosso eu mais verdadeiro possível é aquele vivido sem pensar no próprio eu. Vem de sermos alimentados por Deus e de vivermos para a glória dele. Sejam muito bem-vindos a mais uma série de devocionais aqui do Filipenses 4:8. Quanto mais a gente conhece sobre quem Deus é, mais isso nos informa também sobre quem nós somos. E esse é um ponto de partida para a gente falar sobre vida abundante que é muito essencial, é muito importante. Porque não é incomum nós vemos confusão nos nossos dias e ao nosso redor acerca de quem nós somos ou sobre quem nós devemos ser. Essa é uma pergunta que não é incomum. Já apareceu inclusive algumas vezes na caixinha de perguntas sobre crises existenciais, sobre momentos da vida em que você começa a olhar em volta e meio que se pergunta o que está acontecendo aqui? Será que tudo isso faz sentido? A era da tecnologia, da informação, possibilitou para a gente acesso a muita coisa, a muitas oportunidades tão incríveis e até antes, de certa forma, tão impensáveis, como a gente viu não só em Remendo Tempo, como na série sobre vontade de Deus, que a gente quer fazer tudo. A gente quer fazer tudo, a gente quer ser tudo e a gente quer buscar a todo custo felicidade e autorrealização. Como se esses fossem os maiores propósitos ou os soberanos propósitos da nossa vida. Felicidade e autorrealização. Só que a autorrealização, esse termo, muitas vezes, a autorrealização é uma miragem. Eu não sei se você já reparou, mas você pode pensar em algum sonho incrível que você tenha conseguido realizar um dia. Pensar, talvez o ingresso numa faculdade concorrida, talvez o seu tão sonhado curso de pós-graduação, filhos, casamento, uma viagem incrível, uma bolsa de luxo, a casa própria, concurso público, ser aprovada num concurso público, tantas coisas e tantas coisas boas. E são boas mesmo, e é muito alegre, muito feliz quando a gente finalmente consegue conquistar essas coisas. E é claro que a bolsa aqui, ela entrou meio no... A bolsa entrou meio no contrabando, mas você tá entendendo aqui qual é o ponto, né? O que quase todas essas conquistas ou todas essas coisas têm em comum? Essas coisas têm em comum que elas dão trabalho para conseguir. Não é uma coisa que vem da noite pro dia. São coisas que a gente almeja e que a gente precisa se empenhar para conquistar. A gente trabalha duro, a gente estuda bastante, a gente se esforça para manter um relacionamento vivo, a gente tem noites e noites sem dormir em qualquer que seja a sua experiência de maternidade. E tantas vezes a gente conquista o que a gente tanto desejava e tanto se empenhou em conquistar, para tão somente perceber que a gente, quando atinge esse marco, percebe que aquilo que a gente queria, embora a gente já tenha, não trouxe para nós aquilo que a gente realmente desejava. Não trouxe para nós, ainda que tenha sido tudo bem, ainda que tenha sido tudo ótimo, aquela conquista não preenche em nós aquilo que a gente achou que fosse preencher. É uma miragem. Não porque seja ruim, mas porque não te traz aquilo que você de fato ansiava. Porque, por exemplo, a faculdade é legal, você vai descobrindo isso, né? A faculdade é legal, mas assim, ela é legal, mas tem aula de fisiologia. Ela é legal, mas tem cálculo 1, 2, 3, sei lá quantos cálculos tem na área de exatas, você sabe. É legal, mas tem farmacologia, tem TCC, tem filosofia, tem professores que com certeza estão lá só para fazer a sua jornada mais difícil. O primeiro emprego que você finalmente conquista não é exatamente um local em que todo mundo te ovaciona e te aplaude porque você era um bom aluno na faculdade e que bom que agora você está entre nós, você era extremamente necessário. Não, se tem algum estagiário aqui, você sabe que o clima é um pouco diferente. O casamento não tem tanto a ver com as comédias românticas que moldaram muitas das nossas ideias sobre romance, sobre vida a dois. Talvez você já tenha tido essa sensação. Talvez você já tenha tido essa sensação, meio entre aspas, de que a vida, no fundo, a vida real, ela é meio que eita atrás de vixe, sabe? Já ouviu essa expressão? Conquista sim, mas aí você cai, tropeça aqui, oi, cai acolá, e nem sempre eu tô levantando e começando a contar, igual me falaram que eu faria quando eu tava lá na IBF, né? A vida tem decepção, até mesmo nas grandes conquistas.
Você conhece gente assim? A gente olha ao redor e a gente vê homens e mulheres extremamente bem-sucedidos profissionalmente, chegaram exatamente onde eles queriam, mas por algum motivo, mesmo assim, eles estão frustrados, sobrecarregados, foram traídos por colegas de trabalho tantas vezes que eles não conseguem nem contar mais. E por tantas vezes eles tiveram que abrir mão mais do que eles gostariam da sua própria família. Eles acabam se sentindo desconectados dos filhos e dos cônjuges. Essa não é uma experiência universal, mas ela acontece com frequência. E eu acredito que você tenha contato, conheça gente assim, ou se sente assim talvez agora. Nós vemos também mulheres que sempre sonharam em ter a casa cheia de filho, uma família cheia de criança. Que alegria será! E elas chegam nisso, elas têm lá 5, 4, 3, 5, 6 filhos, mas elas estão frustradas também, sobrecarregadas. O marido não participa como ela tinha imaginado que ele faria. E agora ela tá lá no fundo, em silêncio, às vezes ela olha em volta e vê se realmente era isso que ela devia ter feito. A gente também olha em volta e vê aquelas super pessoas, aquelas super mulheres que a gente olha e pensa como ela consegue, como ela dá conta. Aquela que provavelmente está assistindo essa live, mas já correu 15 quilômetros antes de chegar aqui. Ou está correndo enquanto escuta, né? Os filhos, 7h40 da manhã, já estão na aula de espanhol, porque eles são autodidatas. Ela é boa no artesanato, ela é boa na música, ela é boa na cozinha, ela é boa nos esportes, ela é bonita, né? Misericórdia, além de, né, tudo por... Mas ela também, sabe-se lá por quê, mas sim, ela também se sente muitas vezes um fracasso. E se ela pudesse fugir da vida dela por alguns instantes, ela fugiria. Enfim, pessoas que conquistaram tudo o que queriam, para tão somente descobrir que aquilo que elas queriam não era o que elas realmente precisavam. Isso é cada vez mais comum. A gente olha em volta e vê isso com mais e mais frequência. Crescem as taxas de suicídio ao redor do mundo. O abuso de drogas e álcool aumenta cada vez mais entre homens e mulheres, cada vez mais jovens. Lotam-se os consultórios de atendimento psicoemocional na mesma velocidade que aumentam as oportunidades, as novidades, as possibilidades e o discurso de liberdade. Seja livre! Viva uma vida livre! Faça o que você quiser! Faça o que você quiser, seja o que você quiser. Ou como diz Clarice Lispector, liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. Bradamos isso e o resultado que temos visto em nossos dias não é exatamente uma felicidade pouca que sequer foi nomeada. A gente vê o contrário. E enfim, talvez hoje você sinta que nada na sua vida está acontecendo da forma como você planejava, da forma como você queria, ou talvez esteja indo tudo exatamente como você queria, mas ainda assim a sensação não é a que você imaginava. E aí você tem desencanto, desânimo, desilusão com a vida. São experiências universais a quem vive nesse mundo caído e quebrado. E essa série, ela vai falar sobre isso e o oposto disso. Mas a gente precisa começar contextualizando tudo isso. Porque nós estamos rodando a vida, a gente está vivendo a vida fora do plano original. Nós não estamos vivendo a vida não estamos vivendo a vida da forma como ela foi originada para que nós vivêssemos. Mas tem uma saída. Tem uma saída. Jesus prometeu dar vida abundante para aqueles que creem nele. Vida em abundância. Não uma sobrevida, você já me ouviu falar isso várias vezes aqui. Não é uma sobrevivência, é uma vida abundante. E o que é uma vida abundante? A vida abundante é aquela que é completa. É uma vida plena, mas no sentido real da palavra, não naquela vibe plenice que as pessoas tanto têm colocado por aí, né? Plena, satisfeita, uma vida com propósito, no qual nada falta. É tão diferente para o caminho pelo qual a cultura secular tenta nos aproximar. Essa definição de vida abundante é totalmente diferente. E eu quero entender com você, hoje, como a gente chegou onde a gente chegou. Como Cristo é a solução e como a gente sai desse estado tão comum de desencanto, de desilusão, de desânimo com a vida para um de plena satisfação nele e como isso muda o nosso viver diário. Isso a gente vai ver isso ao longo de toda a série. Hoje a gente vai ver como a gente chegou onde chegou e por que Cristo é a solução. Como hoje é a introdução, a gente começa do começo.
A gente volta para uma história sem a qual a gente não tem condição de continuar e nem de entender tudo o que vem depois. A gente precisa entender o motivo pelo qual nós fomos criados. Por que nós fomos feitos por um motivo, com um propósito? Nós fomos feitos com um motivo, com um propósito. E quando a gente vive de uma forma que não é planejada, as coisas não funcionam. Porque a gente está fazendo uso, entre aspas, de algo de forma diferente do que foi intencionado. A Jen Oshman, no seu livro Que Eu Diminua, que inclusive é um dos livros que a gente vai usar, e eu vou falar sobre isso no final, você segura sua ansiedade bibliográfica, eu vou falar sobre os livros que a gente vai usar nessa série no final, mas você já sabe que esse aqui é um deles. Que Eu Diminua, Encontrando Alegria Duradoura na Era do Eu, escrito pela Jen Oshman. Se você estava na Fiel Mulheres, eu vi várias pessoas que chegaram aqui por meio da Fiel, você já sabe quem é ela, já sabe o quão centrada no Evangelho ela é. E esse livro é extraordinário. Que Eu Diminua, Encontrando Alegria Duradoura na Era do Eu. Nesse livro aqui, a Jen Oshman dá um exemplo de quando o marido dela fez 40 anos, eles moravam na Europa e ela planejou um final de semana surpresa para ele na Itália. E parte da surpresa era levar o marido dela para dar um rolê de Ferrari. Ela falou, ele vai pirar, ele gosta de carro, velocidade, aquela coisa de andar numa Ferrari na própria Itália, isso aqui vai ser incrível, um baita presente. Arrumou um jeito de fazer isso e conseguiu e levou o marido dela, surpresa, pra andar de Ferrari. Quando ela chegou lá, disse que quando ele viu a Ferrari na praça, ele falou, não é possível que sou eu que vou andar nesse negócio. Virou uma coisa assim de louco. É muito interessante a descrição que ela faz no livro. Mas quando o marido dela achou que finalmente o instrutorzinho lá fosse dar a chave pra ele e falar tchau, te vejo daqui a meia hora, que era a expectativa de todos eles, assim que o marido dela entrou no carro, o instrutor entrou do lado. E a Jen Oshman teve que ir no banco de trás. E ela narra, inclusive, se você estava na Fiel, você sabe que ela é, assim, uma mulher alta. Teve muita gente que na Fiel falou pra mim, depois quando encontrou comigo lá por ali pela Fiel, falou assim, nossa, Naná, eu tinha certeza que você era mais alta. Eu falei, gente, eu não sou baixa, é que vocês não estão entendendo, ela é alta. Não sou eu, ela é alta, ela tem 1,80 m, no livro ela fala 1,80 m, se você estava se perguntando, quando ela mediu ela tem 1,80 m, então assim, quem sou eu na fila do rolê ali, entendeu? Então por isso você ficou com essa impressão, mas eu tenho 1,65 m, a minha idade é uma altura muito média, tá? Uma coisa assim muito normal. Mas enfim, aí ela fala do drama dela com seus 1,80 m de entrar ali no banco de trás de um carro esportivo. E quando o marido dela começou a dirigir, o instrutor falou pra ele que ele meio que não ia, né, passar dos 30 por hora ali. Então ele meio que deu uma volta no quarteirão, depois deu mais uma, e depois foi passeando pelas ruazinhas, e a hora que ele tentou acelerar, o instrutor quase teve um treco. Ela falou, nem pensar em fazer isso. E aí, o que acontece? Não só foi uma experiência frustrante, mas como ele sentia, a sensação que a Jen Oshman descreve, é de uma Ferrari, assim, quase que definhando, morrendo por dentro ali, por ter que andar em ruas minúsculas da Itália, sendo que ela foi feita para arrancar, ia sei lá eu quantos por hora, numa autobahn da vida em linha reta, fazendo, né, muita velocidade e barulho. E ela faz uma alusão extremamente interessante, que nós também, quando somos subutilizados, nós sofremos. Nós definhamos quando o nosso propósito não é realizado. Da mesma forma que a Ferrari da Itália, nós gememos, ficamos inertes e a gente faz um lento progresso, mas a gente nunca arranca. A gente não arranca. A gente não voa, não atinge a nossa velocidade total quando a gente não é utilizada, entre aspas, da forma como a gente foi criado para ser. A Ferrari foi feita para velocidade. E nós fomos feitas para Deus. Nós fomos feitos para Deus. Nós fomos criados por Deus, para Ele. E é essa volta às origens que vai fazer a gente entender por que nós estamos como hoje. Se você olhar em Gênesis 1:1, versículo talvez mais conhecido da Bíblia, ainda que você não tenha lido a Bíblia inteira, Gênesis 1:1 provavelmente você leu. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ele criou todas as coisas do nada, desde o princípio. Tudo. E ele também criou o homem. Ele criou homem e mulher. Gênesis 1:27 nos instrui assim. Nós fomos criados por ele e nós fomos criados à imagem dele. Se ele nos criou, então é ele quem deve dizer por quê e para quê. Se foi ele quem nos fez, então é ele que dita como e para que nós estamos aqui.
certo? Não faz sentido? E ele diz na sua palavra, ele nos fez a sua imagem. E se ele nos fez a sua imagem, quando estamos aqui, nós o refletimos. Nós, homem e mulher, nós refletimos Deus nesse mundo. Só os humanos, homem e mulher, refletem Deus. Só nós refletimos e podemos espelhar os seus atributos. E só nós fomos feitos à sua imagem. O coelho não é feito à imagem de Deus, nem o macaco gibão, nem a girafa. Os animais, eles são criação de Deus, nós amamos, cuidamos deles, mas só o homem e a mulher são feitos à imagem e semelhança de Deus. Além disso, lá em Colossenses 1, eu vou ler aqui para vocês. Colossenses 1, de 15 a 20, nós entendemos um pouco mais sobre essa criação e propósito e sobre o nosso lugar ou papel, entre aspas, em tudo isso. Colossenses 1, de 15 a 20, diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O versículo 16 nos mostra que nós somos criados por ele, para ele. E nessa passagem a gente também entende que Deus nos sustenta completamente. Nele tudo subsiste. Nós precisamos do sustento adequado e Deus não só nos cria para ele, como também é o nosso sustento. Se a gente tentar funcionar sem o sustento adequado, sem o combustível adequado, não dá certo. E a gente tem buscado sustento, combustível, no lugar errado. A gente tem buscado sustento em nós. Cada vez mais em nós. É cada vez mais de nós e de nós. É autoajuda, é autocapacitação, é autoestima, é autorrealização, auto. E esse combustível esgota invariavelmente. E quando isso acontece, nós somos pessoas cansadas, desanimadas, pessoas em crise. Pode reparar, a cultura tornou toda a nossa experiência sobre algo que se volta para dentro de nós. Em nós está a cura, em nós está a solução, em nós está a força, em nós está a capacidade, em nós está o amor, tudo. Mas quando a gente para de usar esse autocombustível que é vendido hoje de forma tão barata e entende quem nós fomos criadas, por quem nós fomos criados por Deus, para Deus, existimos no próprio Deus, nele tudo subsiste. Nós entendemos então que nós precisamos dele para nos mover. Enquanto a gente não reconhecer isso e abrir mão desse auto, eu, nós ficaremos inquietas, sobrecarregadas e pesadas. Nós somos criadas por ele, para ele. Criadas por ele, para ele. Pensa nisso que a Jen Oshman no livro diz com tanta clareza. Se alguma vez você se perguntar para o que você está aqui, tem uma resposta muito boa. Deus nos fez de propósito para um propósito. Você está destinada a permanecer nele, a estar num relacionamento com ele. Você carrega a imagem dele e ele quer que você o reflita para os outros. Você não está só batendo ponto no seu emprego. Você não está só trocando fralda. Você não está só indo para a escola, frequentando reunião de pais e mestres ou fazendo coisas no automático sem motivo ou propósito nenhum. Você e eu estamos nos nossos papéis específicos, qualquer que Deus tenha nos dado, para nos tornarmos mais parecidas com o nosso Criador e para revelá-lo a um mundo que nos observa o tempo todo. Percebe que quando a gente olha a questão de propósito dessa forma, os papéis eles podem variar, mas o nosso propósito, o motivo pelo qual nós fomos feitas de propósito é nós devemos nos tornar mais parecidas com Jesus Cristo e revelar, porque assim a gente revela Jesus e Deus a um mundo que nos observa o tempo todo. Nosso propósito é sermos cada vez mais parecidas com o nosso Pai. Inconfundivelmente parecidas com ele.
De tal forma que quando as pessoas olham para nós, elas veem o Pai. É a cara do Pai. É a cara do Pai. E esse Pai é o combustível do qual elas também tanto precisam, mas continuam se voltando para dentro, achando que é dentro que vai vir a solução. A solução não vem de dentro. A solução vem de fora, porque foi Ele que nos criou de propósito para esse propósito. Mas você sabe, e eu sei também, que quando o pecado entrou no mundo, as coisas mudaram por completo. Nós não somos mais capazes de agir como convém, de viver como a gente foi planejado ou projetado para viver. Mas veja só, uma coisa muito interessante que ela fala nesse livro. O fato do pecado ter entrado aqui e estragado tudo, até esse ponto que nós estamos na conversa, isso não muda quem nós somos. Não muda quem nós somos. Isso muda como nós estamos, mas não muda quem nós somos. E se isso não muda quem nós somos, é possível que a gente volte a exercer aquilo para o qual nós somos criadas para fazer. Mas essa solução não vem de dentro. Essa solução não é o eu. Certo? Essa solução vem de fora, vem de Jesus Cristo. E a gente vai passar alguns episódios explorando isso também. Então lembre-se, nós não somos mais capazes de agir como convém, de viver como nós somos projetadas para viver. Mas isso não muda quem nós somos, isso muda como nós estamos. Por que isso é importante? Porque quando a gente começa a se definir pelos nossos pecados, eu sou uma mãe impaciente, uma esposa briguenta, uma amiga invejosa, mal-humorada e tal, eu preciso voltar para esse ponto importante, como a Jen Oshman coloca. Esses pecados, então, eles passam a ser aquilo que me define? Ou eles são pecados que tão somente me distraem daquilo ou de quem eu sou criada e redimida para ser? Olha que diferença! Olha que diferença interessante e relevante de perspectiva. Sim, a queda trouxe a natureza do pecado, né, para a nossa vida, mas nós não fomos originalmente criadas dessa maneira. Então a redenção, Jesus Cristo, constrói uma ponte de volta para aquilo que Deus pretendia. E um dia a gente vai chegar lá, quando Deus trouxer restauração, a consumação de todas as coisas. Redenção, gente, redenção. Jesus Cristo. Deus nos cria, nós pecamos, Deus nos resgata por meio de Jesus e um dia Ele vai restaurar todas as coisas. Isso nos equipa, essa verdade, essa moldura, que a gente não pode começar essa conversa sem, nos equipa para viver como nós precisamos. E a gente vai, como eu disse, passar alguns episódios falando disso, mas hoje é importante a gente relembrar ou estabelecer isso, esse quadro, essa moldura, né? Porque é ela que nos dá propósito e o motivo pelo qual a gente pode falar de vida abundante, aquela que nós fomos criados para viver. Essa vida abundante é possível em comunhão com Deus por meio de Jesus. À medida que o nosso eu vai diminuindo e Cristo vive em nós. A gente precisa começar assim para que todo o resto faça sentido. Nós somos parte dessa história que a Bíblia nos conta. Não adianta querer e falar assim, não, beleza, entendi, mas assim, o que eu quero é me dar o que eu preciso fazer. Me dá o que eu tenho que fazer, me dá a parte prática. Porque a parte prática, que a maioria daqui pra frente vai ser ela, a parte prática, entre aspas, dissociada disso, é mero moralismo. Não adianta a gente estudar alegria, gratidão, domínio próprio, paciência, se a gente vai tentar conquistar tudo isso na força do braço ou então achando que é conquistando essas coisas nos nossos próprios esforços que finalmente a vida abundante vem. Não. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Ele conquistou isso por nós. Porque Ele conquistou isso por nós, nós então podemos, nele, desenvolver uma vida satisfeita, uma vida plena, com cada vez menos de mim e mais dele. Por isso que quando a gente amarra essa história, reconhecendo que nós somos criados de propósito para um propósito, é que a gente consegue ajustar o foco e seguir no rumo de uma vida abundante. A cultura diz para nós, seja feita a imagem que você quiser e viva para a sua própria glória. Isso é o que a cultura nos diz, certo? Seja quem você quiser, seja livre do jeito que você quiser, a imagem que você achar que você deve ter é a que você deve buscar desenvolver para viver para a sua própria glória. E o resultado a gente tem visto. O resultado a gente tem visto. Mas Deus diz
Eu te fiz a minha imagem para viver a minha glória. Nele, nada falta. Essa é a vida abundante. A gente precisa parar de viver para nós, centradas em nós, olhando para nós, buscando propósito dentro de nós, porque não está lá. Não está lá. Não é essa a nossa configuração. Nós somos projetadas para encontrar alegria na comunhão com Deus. E essa alegria vai ser independente das circunstâncias. Veja, até agora, no caminho para a vida abundante, tudo que a gente foi falando, eu não falei uma vez sequer de prosperidade. Porque também não está lá. Não é lá que está a vida abundante. A gente nem vai falar dela, talvez a gente fale só para nos apontar os perigos de depositar na prosperidade a nossa confiança. Prosperidade não é algo ruim a ser vivido, ela só não é o fim a ser alcançado. Tanto nos altos quanto nos baixos da vida. Quando a gente reconhece de onde a gente veio e para que nós estamos aqui, Ele nos dá alegria. Uma vida satisfeita, que nada falta. O nosso eu mais verdadeiro possível é aquele que é vivido sem pensar no próprio eu. Vem de nós sermos alimentados por Deus e de vivermos para a glória dele. Sabe aquele slogan bonitinho? Viva a sua melhor versão? Que vira e mexe a gente vê por aí? Viva a sua melhor versão. Eu vou te contar. A sua melhor versão é aquela em que você praticamente some. Essa é a sua melhor versão. Aquela em que você já não é. Essa é a sua melhor versão. Mais dele, menos de você. Mais dele, menos de você, menos de mim. Qualquer outra versão que a gente buscar vai levar ao inevitável descontentamento, escassez e insatisfação. Então sim, a gente precisa voltar para ele todos os dias. Jesus veio para que nós tivéssemos vida, vida em abundância. Como que é essa vida? Aquela que busca mais dele e menos de nós. Aquela que se empenha não na força do braço, mas na dependência do Espírito, a buscar a santidade e santificação. Combate os pecados, todos eles, mesmo aqueles que a gente varre para debaixo do tapete. Lembra dessa? Essa série, como eu disse no começo, ela é meio que parzinho com essa. Eu recomendo de verdade, eu até postei uns reels aí com uns trechinhos para você ou matar saudade ou conhecer. Eu recomendo você rever ou assistir pela primeira vez enquanto a gente vai avançando nessa. Por que que faz parzinho uma com a outra? Porque agora a gente vai para a segunda parte, a gente vai para cima do tapete. Na primeira, a gente combateu embaixo do tapete, né? A gente combateu os pecados ali que a gente varre como se não fosse com a gente. E nessa, a gente vai decorar a casa, digamos assim. Como é, então, ter vida abundante para além do combate ao pecado? É a vida que cresce em piedade. É a vida que cresce em santidade e fidelidade, em humildade, gratidão e alegria, domínio próprio, paz, paciência, benignidade, amor, misericórdia, bondade. Esses são os temas que a gente vai falar nessa série. Uma semana cada um, possivelmente 2 em uma mesma semana. A gente vai ver cada um deles ao longo das próximas semanas. Crescer em semelhança ao caráter de Jesus Cristo, para então descobrir que a vida abundante, em que nada falta, é aquela que tem clareza de que foi criada de propósito, com um propósito. Mais dele, menos de nós. Mais dele, menos de nós. Amém? Essa é a nossa introdução, então, essa é a nossa série, essa é a nossa moldura, a partir da qual a gente vai pensar sobre esses temas que vão ser desenrolados aí a partir das próximas semanas. Naná, socorro, por favor, libera para mim a bibliografia, eu não consigo, eu preciso do livro. Calma, vou falar. Não vamos capítulo por capítulo desses dois, mas eu vou me basear em 2 livros principais, esses aqui, certo? Primeiro esse hoje foi baseado nesse livro, semana que vem também será. Na terceira eu já não tenho muita certeza, acho que a gente vai misturar uma coisa com a outra. Esse livro aqui, Editora Fiel, Que Eu Diminua, Encontrando Alegria Duradoura na Era do Eu, escrito por Jan Oshman, prefácio por Jan Wilkin, ou seja, entendeu? Não tem nem o que falar, né?
certo? Um livro muito bom. Ela escreve com muita graça, com muita gentileza, traz verdades extremamente profundas. No primeiro capítulo, ela traça um panorama de como a gente chegou onde a gente chegou, em termos do avanço da nossa cultura e como isso foi elevando o eu cada vez mais e diminuindo as verdades do evangelho na nossa vida. Então, esse é um livro bem legal, que eu diminua. E o segundo, para vocês que estão aí, tipo, ai, o que será que vem? Lembra do Jerry Bridges? O Jerry Bridges do Pecados Intocáveis, lembra dele? Ele volta com esse livro aqui, Exercita-te na Piedade. A piedade para tudo é proveitosa. Ele traça uma introdução muito, muito, muito pertinente sobre o que é a piedade, por que e como alcançamos, entre aspas, e depois vai falando sobre cada um desses temas que eu falei para vocês antes, tá bom? Exercita-te na Piedade, Jerry Bridges, editora Monergismo, tá bom? Eu olhei os dois antes, eu dei uma olhada no site das editoras, os dois estão disponíveis, esse livro é um pouquinho mais antigo, eu fiquei com medo de repente todo mundo começar, não tá disponível, não existe mais, não dá foto da página, não, tá tudo disponível, dá tudo certo, tá bom? Tá tudo certo. Que eu diminua, editora fiel, Exercita-te na Piedade, Monergismo, certo? Eu espero vocês toda quarta-feira, a partir das 7h30 da manhã, toda quarta-feira até o final do mês de junho. Nós vamos 12 episódios, hein? Tá? Aperta o cinto e vem comigo, certo? E quem estava perguntando aí qual é a série para assistir em paralelo, a série se chama Embaixo do Tapete. Maravilha, gente! Deus abençoe vocês! Nos vemos na próxima quarta-feira. Vida abundante, mais e mais e mais dele, menos da gente. A nossa melhor versão é aquela em que a gente some e só ele aparece, porque foi para isso que nós fomos criadas. Não vamos tentar procurar solução em outros lugares. A solução está em retomar o plano original e isso é possível por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Creia nisso e vamos juntas. A gente se vê na próxima semana. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!